Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada a todos aqui. Obrigada, Clara. Muito obrigada às nossas convidadas. Eu vou ler rapidamente aqui a bio delas e vamos ao que interessa, né? Marcela McGowan é médica ginecologista e especialista em sexualidade. Ficou nacionalmente conhecida por sua participação no Big Brother Brasil e, desde então, usa suas redes sociais para promover educação sexual. Em 2021, escreveu o livro Senta Que Nem Moça, um guia descomplicado de sexualidade e prazer, e recentemente abriu sua própria marca de sexual care, a Magix. Fernanda Santana é mineira e atualmente vive em Timóteo com seu esposo e seus 3 filhos felinos. É formada em ciências contábeis, atualmente é sócia de um escritório de contabilidade e, por mais que ame o que faz, sua paixão sempre foi a literatura. Leitora compulsiva desde a adolescência, sempre teve facilidade na escrita e capacidade de tirar lágrimas das pessoas com suas palavras. Mesmo sendo amante de um romance fofo e clichê, também adora livros de terror e suspense. É autora de obras de romance sempre cercadas de drama, uma pitada de erotismo e histórias que levam os leitores a muitas reflexões. Bruna Maia é jornalista, escritora, cartunista e roteirista. Publicou o livro Parece que Piorou pela Companhia das Letras em 2020 e Com Todo o Meu Rancor pela Editora Rocco em 2022. É autora da página @dabrunamaia no Instagram e da coluna X de Sexo no site F5, que faz parte do grupo Folha de São Paulo. Aline Santana é nascida em São Paulo e formada em administração e ousou se dedicar à literatura. Publicou mais de 40 histórias e atualmente está lançando a série De La Vega, da Bienal do Livro de 2023. Eu quero avisar a vocês que, terminando aqui a nossa sessão, as autoras vão estar disponíveis para autógrafo na praça aqui ao lado. Queria avisar vocês que nós vamos receber perguntas por escrito. E aí, quem quiser fazer pergunta, para levantar a mão, que a nossa equipe de produção, a galera que está de laranja, vai levar o papelzinho até vocês. Recomendo que vocês não guardem as perguntas até o final, porque nós vamos ter, no máximo, 1h15 de conversa, e aí vão expulsar a gente daqui, porque tem que fechar a Bienal do Livro. O problema da última mesa é esse, a gente não pode ficar aqui, por melhor que o papo seja, tá? Bom, gente, vamos começar. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores e foi curioso porque as ficcionistas, né, começaram falando que, assim, inicialmente, vocês começaram querendo escrever histórias de amor e, de repente, vocês perceberam que existia uma demanda por um componente erótico. Então, eu queria começar um pouco com esse... Queria que vocês contassem um pouco disso. Como é que foi que vocês perceberam essa demanda? Se foi feedback dos leitores, se foi experimentando, fazendo um formato menor que não fosse romance? Como é que foi que vocês descobriram que tem esse interesse do público? Olá, gente, boa noite. Bom, eu comecei a escrever criando fanfics. Então, eram romances em que eu escrevia mais para eu mesma do que para o público. Posso te perguntar do que você escrevia fanfic? Porque a gente vai ter uma mesa aqui sobre fanfiqueiras que viraram autoras. Ah, também poderia estar aí. Eu escrevia fanfics de Jogos Vorazes, Universo Alternativo. E as fanfics que eu escrevia sempre eram romances românticos sem cenas eróticas. E estava na época do boom dos 50 Tons de Cinza, e as minhas leitoras começaram a falar: Aline, você não vai colocar um negocinho assim mais quente, não? Porque está meio morno isso aqui. E aí eu comecei a ler sobre os romances eróticos, que eu não conhecia assim muito profundamente, e eu descobri que era um mundo muito mais complexo do que eu imaginava. Afinal, escrever uma cena erótica não é fácil.
Você tem que criar assim um cenário meio 3D, se preocupar com tudo. Então, a pedido, no meu caso, foi a pedido das leitoras, que elas achavam que estava meio morno, eu precisava colocar uma pimentinha ali. E deu tudo muito certo. Hoje já faz 8 anos de carreira, com romances com a pitadinha caliente que elas me pediram. Fernanda, você pode comentar um pouquinho como é no seu caso? Posso. Inicialmente, né, como a gente estava conversando ali no bate-papo, eu comecei a escrever os romances, né, assim, bem românticos. E o meu público maior, ele é da plataforma digital, né, na Amazon, os leitores do Kindle Link, né. E o público ali digital, ele consome muito o conteúdo erótico, sabe? Eles têm essa necessidade, eles gostam muito. E eu acho assim que cada lugar tem um tipo de público, né? E o público ali do romance, que gosta de ler digital, eles gostam dessa pegada. E aí eu vi que eu estava assim um pouco receosa de entrar, né, nesse universo. E aí os leitores sentiam falta, né? E aí eu pensei assim, eu vou arriscar com um livro que inclusive é esse aqui, Compatíveis, que foi onde, como se diz, eu sentei o pé na jaca. Aí você entregou tudo que eles pediram. Eu entreguei tudo. Eu falei, eu vou ver a receptividade do público, né? Ver se eles gostam. E o pessoal adorou, ficou alucinado, sabe? E aí eu falei, opa. E eu gostei muito também, né? Me senti muito bem. E fui colocando em prática nos livros, né? Nos próximos livros. E o meu público foi crescendo, né? Eu fui alcançando mais leitores, eu fui crescendo muito. De 2022 para cá, em um ano, eu cresci assim, muito na Amazon por isso, entendeu? Então, realmente, você tem que entender o que seu público quer, né? O seu nicho. E aí, o meu público quer ler e vamos dar. Mas aí vocês recebem esse feedback, geralmente pelas redes sociais? Isso, Instagram, Twitter, né? A gente está sempre ali, porque tem um contato direto com o leitor, né? Eles falam, gostei do seu livro e tal. E, assim, não que reclamassem antes dos meus livros, mas, a partir do momento que eu passei a inserir esse cenário, nossa, aí, tipo assim, eu vi que Aí o feedback veio, né? Veio, aí, não, entendeu? Aí o pessoal adorou. Bruno, eu queria que você comentasse um pouco, porque, assim, a gente tinha conversado, você falou que já era jornalista, enfim, e aí depois você foi para o desenho. E, assim, o que eu conheço do seu trabalho de cartunista, você tem um humor muito ácido, então eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa migração do texto para o desenho, e agora, porque você falou que você vai transitando, né? Agora você está pensando numa coisa híbrida. Queria que você falasse um pouco também essa diferença das mídias, o que você acha mais legal de explorar em cada formato. Eu fui jornalista e cobri economia durante muitos anos, então escrever era uma coisa que eu fazia todos os dias sobre economia. E aí hoje eu sei que o fato de eu ter escrito numa revista de mercado de capitais, eu tinha que fazer uns textos bons sobre aquele assunto, me permite escrever sobre qualquer coisa, eu acho. Convencer sobre qualquer coisa, porque é muito mais difícil do que escrever um romance, por incrível que pareça. É muito mais difícil fazer ficar bom, né? E eu comecei a desenhar porque eu estava enlouquecendo lá, estava na terapia, meio doida, minha terapeuta falou, desenha, e aí eu comecei a desenhar tudo torto, tudo feio, sem técnica, e as pessoas foram gostando disso. E aí foi uma época em que eu me dediquei bastante intensamente a produzir a partir da imagem, e eu estava pintando bastante, além de desenhar, que eu também pinto às vezes, né? E eu fiquei um bom tempo me comunicando através dos quadrinhos e fluindo, até que chegou um momento em que eu senti que a melhor maneira para falar o que eu estava, para contar a história que eu queria contar, era um romance. E foi meio natural ele vir dessa forma, em forma de romance. Mas mesmo no romance, ele tem várias ilustrações no meio, que eu fui pensando junto, a maneira que eu fazia o texto e as coisas que o texto evocava. Eu criei ilustrações com pastel, com pintura. Para mim, vem meio naturalmente as coisas em forma de imagem.
quando eu vou escrever elas e vem o texto também quando eu estou pensando numa imagem. Então, acaba sendo meio simbiótico. E esse livro, o meu primeiro livro foi de quadrinhos. Aí eu tenho 2 zines independentes em quadrinho. Aí teve um romance da Rocco. E o meu próximo livro é uma não ficção que vai misturar texto e quadrinho. Vai misturar as duas coisas. E é uma coisa meio natural, porque eu vou escrevendo e vou pensando em cenas. E eu acho muito bom poder ter essas duas linguagens à minha disposição para mostrar o que eu quero. Tem certas expressões que eu consigo mostrar muito bem por meio do quadrinho, né? As coisas mais expressionistas. Tem outras coisas que eu acho que quando você quer ser mais tridimensional, um texto escrito é melhor, porque o quadrinho, por definição, é bidimensional, né? Então, a menos que você vai escrever uma graphic novel, que aí vai ser uma coisa super profunda, você não consegue expressar, às vezes, tanto numa charge quanto você pode expressar numa crônica. Ou até consegue, a Laerte pode tudo, por exemplo. Né? Ela consegue. A Laerte tem feito poesia em quadrinho, inclusive. Né? Mas um dos meus zines independentes, que está no digital, está na Amazon Prime também, foi uma ideia de juntar Nelson Rodrigues, que é um cara que eu gosto muito, e como feminista às vezes é complicado, e o Carlos Zéfiro, que é um cara que fazia quadrinhos eróticos na década de 50, 60 e tal, que também, como feminista, pode ser um pouco complicado gostar dele, porque é um male gaze, assim, é gostoso de ler, mas é tudo escrito e feito por homem. E aí eu meio que me reconcilio com esses autores, não assim, vou parar de ler, vou cancelar Nelson Rodrigues. Assim, eu pensei, vou fazer uma releitura desses 2 caras. Então, eu criei esse quadrinho que ele tem a linguagem do Carlos Zéfiro, então aquela coisa preto e branco, aquele desenho com aquela anatomia bem torta, o que para mim não foi difícil de fazer. E uma história rodriguiana, só que com o gênero invertido, né? Então, eu criei essa história de uma mulher que tinha um marido muito gostoso que cozinhava para ela em casa, ela mandava em casa e ela resolvia ter um caso, porque a vida doméstica está um pouco irritante. Então, ela ficava mantendo o marido e o amante, que é uma narrativa muito comum nas histórias do Nelson, quando se trata com o homem fazendo esse tipo de coisa, né? E aí eu quis imaginar esse mundo completamente invertido, com um erotismo em que a mulher assumisse esse papel misândrico mesmo, sabe? Baseado na misandria. Objetificando os Objetificando, traindo. E foi super bem para quadrinhos. O Zine vendeu super bem no digital, o pessoal curtiu a linguagem. Mas eu acho que também é um público que já espera por isso. Que eu acho que, no caso das leitoras de Hot, em geral, eu já conversei com algumas escritoras de Hot falando que tem essa dificuldade de criar personagens mais independentes e mais feministas, porque muitas vezes as leitoras ficam com o pé atrás, elas querem que o homem tenha figura de poder, que ele seja um homem super poderoso que conquista elas. Mas eu sinto que no meu público eu invertei isso e colocar a mulher nessa posição tá ok. Mas a gente vai retomar esse assunto. Eu queria perguntar para a Marcela como foi também esse caminho de chegar no livro, porque você tem todo esse trabalho de educação, né, que você faz nas suas redes sociais e que, inclusive, às vezes é muito legal porque vem atravessado de um senso de humor. E eu acho que é muito importante a gente também falar de senso de humor nessa mesa, porque ninguém goza se não der risada. E aí, depois, como é que foi levar isso para o livro? Inclusive porque esse título é maravilhoso. Eu passei a minha vida inteira, que é a pessoa sentadinha com as pernas cruzadas, ouvindo Senta Que Nem Moça. E aí, recentemente, várias pessoas... ano passado, eu fui jurada de um prêmio literário, que o rapaz que ganhou, ele escreveu um ensaio sobre a sentada na música popular brasileira contemporânea. O que a sentada diz sobre o que o brasileiro anda querendo, pensando, porque vai do sertanejo ao funk, embora não seja a mesma sentada, porém, né, a galera quer sentar. O que isso diz sobre nós?
Então, eu queria que você E falasse. foi justamente essa brincadeira, né? Do que era essa frase que a gente escutou a vida inteira e o que é sentar hoje em dia pra gente. Então, foi uma brincadeira do que é sentar que nem moça. O livro, para mim, na verdade, ele foi eu digo que é um compilado de tudo que eu dizia para minhas pacientes no consultório. Né? Quando eu comecei a atender no consultório de ginecologia, eu tinha muita queixa de sexualidade e eu via que muitas das queixas não tinham a ver com questões biológicas, né, físicas, que precisassem de tratamento, e sim com falta de educação sexual. Então, as mulheres não tinham acesso à informação, né? Elas não sabiam como gozar, não sabiam o que elas tinham que fazer, não conheciam o próprio corpo. Então, minhas consultas, elas viravam verdadeiros encontros de educação sexual. E aí eu falei, cara, um dia eu quero escrever, eu quero compilar tudo que eu gostaria de dizer e que eu gostaria que tivesse sido dito para mim e para as minhas amigas e para minha mãe e para as mulheres que eu conheço antes de iniciar a minha vida sexual, né? Para eu saber exatamente os meus limites, né? Para eu saber, enfim. Então o livro ele passa desde histórico, né? Como é que a gente chegou até aqui onde a sexualidade feminina é tão reprimida, passa por anatomia do prazer, né? Passa por orgasmo, masturbação, pornografia. Então todos os temas que eu acho relevantes uma pessoa, eu digo mais mulheres, né? Óbvio que ele serve para todas as pessoas, mas é porque eu sinto que a gente tem uma questão de gênero bem marcada aí, né, em relação à sexualidade. Óbvio que todos os novos conceitos de gênero que a gente tem também sofrem essas opressões, né, mas a gente teve esse binarismo durante muitos anos e teve um marcador muito grande, né, das mulheres ficarem ali relegadas à reprodução, ao lar, sem explorar a sexualidade. E, inclusive, não existia um female gaze, né, não existia um ponto de vista das mulheres sobre estudos de sexualidade. Então, assim, tudo foi estudado do ponto de vista de um corpo, eu digo homem aqui, falando de um homem cis, né, de um corpo que tem um pênis ali, e todo o resto era errado. Então, se um homem tem um orgasmo em 3 minutos, uma mulher ter um orgasmo em demorar uma média de 13, tinha algum problema. Né? Se a penetração era a melhor prática para quem tem um pênis, como é que não é para quem tem uma vagina? Né? Então, tudo isso, a gente acabou sendo o desvio da norma, né, da sexualidade. A gente acabou sendo o errado do sexo. Então, eu queria contar esse novo ponto de vista para as mulheres, sabe? Não. O problema está em como a história foi contada. Quem dominou os espaços de poder? Quem estava lá escrevendo os livros, participando dos talks, né, dominando todos os espaços de relevância? E agora que a gente pode ocupar esses espaços, eu preciso que vocês escutem o outro lado da história, que é um lado completamente natural e normal. Só foi escondido, né? Só foi silenciado, só foi colocado em segundo plano. Então, o livro ele é muito isso, assim, ele é quase um recontar da história da sexualidade. É uma coisa meio ousada dizer isso, mas é a minha missão, acho, de vida, que é contar a história da sexualidade de outro ponto de vista, que não seja esse que a gente conhece, que é um super heteronormativo, né? Cis e com enfoque principalmente em homens, cis, no prazer desses homens. Então, ele é esse compilado, eu chamo de um guia descomplicado, porque é justamente o que eu acho que as pessoas precisam saber sobre sexo e sexualidade para começar uma vida sexual mais liberta, que eu acho que a palavra que falta para nós é muito liberdade. Né? Então, agora eu queria voltar nessa questão, porque assim, quando a gente pensou nessa mesa, a gente queria justamente valorizar essas perspectivas que são diferentes, né? Eu acho que, assim, eu comentei isso nos bastidores. Quando eu estava vindo para cá, eu me dei conta que o primeiro livro erótico que eu li na minha vida foi escrito por um homem. E eu nunca problematizei isso. E hoje em dia, inclusive, eu tenho medo de reler. Gente, estava totalmente equivocada. Então, assim, a Bruna levantou essa questão do protagonismo, né, de como é que muitas vezes para algumas mulheres, elas ainda estão esperando, até mesmo na ficção, uma lógica da fantasia que é o que o cinema entregou para gente, que é o que a novela explicou pra gente o tempo todo. E aí queria que a Aline e a Fernanda comentassem, e depois queria que a Bruna trouxesse essa perspectiva de um público diferente, porque eu acho que também tem essa questão de que tem um público que está querendo ver outras histórias. E aí o barato dessa mesa ser pessoas bem diferentes é justamente a gente ver esses outros pontos de vista. Então, queria que vocês começassem compartilhando com a gente essa questão. Eu escrevo romances, né? Sou publicada pela editora Charme, já tenho, como ela comentou, quase 40 histórias publicadas. E os meus romances, no decorrer de todos esses anos,
Eu fui percebendo, evidentemente, o meu público, que 99% é um público feminino, e a gente está com o papel e a caneta na mão, a gente tem uma responsabilidade ali. Eu nunca sinto que eu sou somente uma escritora para passar um entretenimento. Eu sinto que eu tenho uma missão ali de estar passando uma nova perspectiva para essas leitoras, né? E no começo da minha carreira, eu também fui mudando no decorrer dos anos. Mas no começo da minha carreira, eu me sentia muito naquela coisa do conto de fadas, de ter uma mocinha, a protagonista, que ela queria se casar e queria ter vários filhos, e ter aquele final feliz da Disney, né? Que a gente foi tão ensinada a amar, né? Mas com o decorrer que a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, eu queria muito trazer uma mulher num protagonismo diferente. Uma mulher que o foco é a carreira, o foco é ser bem-sucedida de acordo com o que ela acredita ser bem-sucedida, não com o que a sociedade estipula. E queria uma mulher poderosa, assim, né? Eu queria passar isso. E conforme eu fui trazendo os De La Vega, que é essa minha série, lancei Namorado por Acaso em 2019, fui trazendo isso para os meus leitores. Conforme eu fui trazendo isso, eu percebi, olha, meu público é muito feminino, e percebi uma relutância das mulheres em relação a aceitarem essa nova perspectiva. Então, a minha primeira protagonista, ela fala sobre a liberdade, ela é uma consultora de viagens, ela não para em casa, ela viaja o mundo, né? Então, eu queria um parceiro para ela que abraçasse a profissão dela e entendesse essa liberdade dela de querer estar em qualquer lugar. E muitas leitoras me falaram, por que ela não mudou de trabalho, já que agora ela vai começar a ter um relacionamento com ele? Por que ela não fica em casa? Mas eles vão casar, cadê os bebês? Então, eu senti que começou aí, e depois eu fui indo, evoluindo um pouco mais, empurrando mais esse limite das minhas leitoras. Então, eu recebo muita relutância delas ainda, e eu tento passar. Fiquem com uma pessoa que abrace você pelo que você é, que não tenta te limitar, que não tenta te mudar, que você possa querer o que você quer, não o que a sociedade te pede, né? Então, é o que eu estou tentando passar isso para as minhas leitoras com muito amor e carinho. É muito legal isso que ela traz, só uma observação, porque assim, eu trabalho muito com desejo sexual, pacientes que têm queixa de desejo. E uma das coisas que eu mais percebo é a dificuldade das mulheres entenderem o que elas desejam, porque é muito dessa perspectiva do que foi vendido socialmente. Então, o que eu desejo além de um homem super poderoso que me domina? Né? O que eu posso desejar além disso? Então, é muito legal empurrar os limites. Eu tenho uma marca, a gente faz uma curadoria de contos eróticos, eu escrevo alguns também, e eu percebo que a liberdade vem mais quando tem contos entre mulheres, porque a gente pode brincar mais, mas quando são contos héteros, geralmente a gente acaba esbarrando nessa resistência do tipo, eu nem sei se eu posso desejar outra coisa que não é o mainstream, né? Então, deve ser bem desafiador mesmo, curioso. É bem interessante mesmo, eu percebo bastante essa relutância em tudo, na parte sexual, que é uma coisa que um dos meus livros é O Amante por Acaso. Só assim um parênteses, eu trouxe muito sobre a fantasia sexual da mulher, porque eu conheci um dirty talker profissional que ele narra histórias eróticas para a mulher poder viver aquelas histórias eróticas. Eu me inspirei nele para poder estar trazendo isso, que seria o áudio erótico para as leitoras, né? E elas ficaram, ai meu Deus, eu não sei se eu me solto para isso, mas é para você se soltar mesmo, se libertar do prazer, descobrir o que você gosta, e por que não dentro da fantasia, para depois você levar isso para a vida real, né? Queria que você comentasse um pouco como é que é a experiência com as suas leitoras, Fernanda. Então, realmente, assim, eu vejo também isso que a Aline comentou, porque a gente vem de uma sociedade muito machista, onde foi ensinado o que as mulheres têm que atender, o prazer masculino, né? E muitas passam anos aí sem se descobrir do que gosta. E, inclusive, uma das coisas assim que eu vejo muito importantes na literatura, que eu trago nos meus livros e sei de diversas autoras também trazem, não só no quesito da mulher saber do que ela gosta, do que ela deseja, mas saber sobre limites, sabe? Sobre até onde o que eu vou fazer, o que ele vai fazer comigo, né? O que eu vou fazer é algo que eu gosto, que eu quero, ou que eu estou fazendo só para agradar a pessoa, né? A gente tem que saber aonde ali está a questão, né, da cumplicidade, ali onde está o abuso,
Então, você vai mostrando um livro, né, escrito por mulheres, e mostrando assim que até onde é o aceitável, sabe? Porque muitas mulheres se submetem a muitas coisas que elas não querem, né? Porque o homem está ali, né? Tende a estar no comando. Aquela imposição social, né? É, exatamente. E aí ela não sabe, ela acata que ele acha que está tudo ok. Não sabe que está sofrendo um abuso, né? E a gente traz isso também na literatura. Tem um livro meu que eu lancei em 2020, 2021, desculpa, que eu trouxe estupro conjugal, sabe? Que muitas mulheres não sabem o conceito, não sabem que é tão crime quanto, né? É um estupro, né? De que, por ter um marido, um companheiro, um parceiro, elas são obrigadas a ter relações sexuais. Muitas têm essa mentalidade de que são obrigadas. E mesmo sem querer, elas se submetem àquilo, mesmo contra a vontade, porque não, eu sou casada com ele, eu tenho que satisfazer. E é crime, sabe? É abuso, é violação. Então, assim, é do mesmo jeito. Só que muitas mulheres não sabem. E aí eu coloquei isso no meu livro de uma protagonista que ela conheceu, né? Um mocinho depois. Ela estava num casamento abusivo e ela passava por aquilo e não sabia que era abuso. Foi quando ela conheceu o mocinho da história que ela foi entender e despertar. E veio relatos de leitoras conversar comigo para falar que me doeu lá no fundo da alma, sabe? Mas falar que passa por aquilo ali, não sabia que eram abusos e que não sabem como sair daquela situação, sabe? Então, também é uma literatura que puxa conversas difíceis, né? Às vezes as pessoas acham assim, o pessoal tá lendo hot só, né, para sentir uns negocinhos, para se animar e tal, mas também tava... A gente está ensinando muita coisa ali, entendeu? Sobre se soltar. Muitas falam assim, eu gosto porque meu casamento melhorou, minha vida sexual melhorou. A gente pega, se você colocou um determinado brinquedo lá no livro, deixa eu usar isso aqui em casa e ver se é bom, e aí gosta e vem me contar, sabe? Então, assim, isso faz bem. Entende? As pessoas têm muito preconceito contra a literatura hot, porque fica, né, comparando a pornografia e tudo, mas são coisas completamente distintas e a gente veio para ajudar as mulheres, principalmente nesse quesito, delas entenderem o que elas gostam, para poder ter aquele poder de falar, né? Eu gosto disso, eu quero isso, e isso que eu não gosto, eu não sou obrigada a fazer. Porque muitas acham que são obrigadas a fazer o que elas não querem. Muito massa. Aí, Bruna, eu queria que você comentasse um pouco, porque, assim, eu acho que tem uma questão de que várias pessoas acabaram conhecendo o seu trabalho autoral pelo quadrinho, e o seu quadrinho tem um senso de humor que já se coloca ali muito posicionado, né? Assim, você está ali debochando do patriarcado de várias formas, enfim. E aí, eu acho que também por isso, talvez não se estranhe que você coloque uma mulher numa situação poderosa. Você sente um pouco esse... Em primeiro lugar, eu quero dizer que tem muito preconceito com o hot também como na literatura, como se fosse uma coisa menor. E eu sou muito contra isso. E eu conto muito com o hot para ajudar a fazer a guerrilha feminista, justamente por causa disso que vocês estão falando. Você não vai conseguir chegar no hot de repente e subverter completamente, a não ser que seu público espere isso, subverter completamente o gênero, colocar uma personagem fazendo, tipo, maltratando o homem, sendo misândrica. Não precisa também, mas se quiser pode. Quer dizer... Talvez eu acho que o se quiser pode é o segredo do negócio, né? Não, o pessoal do hot não vai chegar colocando toda essa inversão da menina independente que no final não casa e diz que não pro cara, mas vai colocando aos poucos. E eu sei que tem autoras muito legais fazendo isso e algumas dessas autoras já compartilharam comigo essa dificuldade, que elas falam, cara, eu tenho que ir aos poucos. Por mim, eu lançava só o livro A CEO e o Estagiário, só mulher poderosa dominando o homem,
mas é um trabalho que vai aos pouquinhos. E eu tenho uma tese de mestrado aqui, que eu já vou adiantar, que se um dia eu fizer um mestrado, essa é a minha tese, que a ficção é muito compensatória. Então, eu acho que as pessoas buscam resoluções, não só isso, uma das relações possíveis com a ficção é a compensação. Então, eu acho que o Roth, que traz o homem poderoso, uma mulher meio desengonçada, que de repente atrai esse homem todo poderoso que come ela muito bem, e as mulheres se sentem tão atraídas por isso, e eu acho que tem a ver com uma compensação do fato de que no dia a dia elas não têm isso. E pensa assim, nossa, seria o máximo, mas eu estou aqui casado com meu marido que ruim de cama, que, enfim, talvez eu tenha que pagar as contas da casa. Tipo, tenho muito mais libido do que ele. Não dá conta. Então, é aquele desejo da mulher de ter uma relação em que ela não precise controlar na real. Porque eu acho que as mulheres têm que controlar muita coisa no dia a dia do casamento, que é a questão da carga mental e etc., que quando você tem aquele homem super poderoso que tem, sei lá, alguém para dar conta de tudo, ele meio que providencia para você um helicóptero, tem uma compensação de uma situação sexual e que não é tão legal. E no caso do meu livro, é muito compensatório também, porque a personagem, do começo ao fim, ela faz coisas horríveis para se vingar de um cara. E as leitoras trazem isso para mim, do tipo, nossa, foi muito bom, eu li esse livro, eu me senti vingada, tirou algo ruim de dentro de mim, porque agora eu sei que eu posso sentir raiva. Então, rola uma compensação de uma vingança que ela não pode fazer, mas na ficção ela conseguiu. Então, não acho tão diferente nesse aspecto, sabe? Só que é aquilo, o meu livro se chama Com Todo o Meu Rancor, e boa parte das leitoras, tem muita gente que está descobrindo na livraria, né? Mas boa parte das leitoras ali do comecinho são pessoas que já me seguem e sabem que eu não faria um romance que uma mulher super apaixonada. E é meio doido, porque no fundo tem um romance assim também no livro. Ela está lá fazendo horrores com um cara, mas está vivendo um romance com o outro. E algumas pessoas se incomodam justamente com o fato dela estar vivendo um romance, sendo feliz com outro cara. Nem todas. Assim, essa personagem ousa ser feliz, né? Como ela não é totalmente movida pela vingança? Eu acho que as pessoas esperam de mim e da personagem um cinismo muito grande, que ela vai ser cínica e que não combina com uma pessoa cínica ser feliz no amor. E aí, quando essa personagem encontra um relacionamento bacana com um gostoso, que também come ela bem e fica tudo bem, algumas pessoas não ficam satisfeitas, porque assim, como assim ela não foi ser feliz sozinha? Sei lá, não foi fazer um mochilão de novo. Adotou 3 gatos. Pela América Latina para se descobrir. Eu não sei qual fim essas pessoas que não gostam do fim queriam, mas eu imagino que fosse algo nessa linha. Que é assim, a cínica não pode acabar amando. Mas isso são algumas pessoas que criticam o final. E também tem várias pessoas que falam que achei o final muito massa, porque é um final que tem uma proposta de masculinidade possível e uma proposta de relacionamento possível, diferente desse que ela estava tendo. Mas eu acho que tanto o meu romance, que é um romance de vingança, quanto um romance hot, operam na lógica compensatória. Sabe o que eu ia falar que é muito legal que ela trouxe na fala dela? Porque também existem graus de desconstrução das mulheres. Em que momento da vida você está de entendimento do mundo, né? Muitas vezes falar de sexualidade, antes de educar, você precisa fazer ela entender o porquê que aquilo é um problema. Que é o que você trouxe na sua história. Então, assim, antes de você educar ela, ou de chegar num nível em que ela pode se vingar, por que isso é um problema, né? Eu sinto muito isso na educação sexual, tipo, para muitas mulheres, antes de eu explicar qualquer coisa, eu preciso fazer ela entender que aquilo é realmente um problema, que aquilo que ela acreditou anos, tipo, que me relacionar com meu parceiro é minha obrigação, por que isso é um problema, né? Antes mesmo de falar, cara, você pode gozar livremente. Não, tem uma coisa lá atrás. Então, eu acho muito legal, porque são lugares muito diferentes, às vezes são bolhas muito diferentes que cada uma de nós atinge, né?
E a gente está falando com um público que precisa ouvir diferentes níveis, né, de apresentação. E é isso, às vezes, se você levar para um determinado público uma história já cheia de informações que ela nem está preparada para receber, ela não vai captar nada daquilo. Acho muito massa isso, e achei muito legal que você trouxe isso na tua história aí, que você falou, porque, sem dúvidas, a gente chega no mainstream com coisas que precisam ser ditas, assim. Com certeza. E eu recebo relatos, né, gente? As mulheres vêm, conversam e contam né, o que elas vivem. E eu recebo também relatos de leitoras que falam assim, ai, sou doida para experimentar um brinquedo, mas meu marido não deixa. E eu falo assim, gente, mas por que não deixa? Sabe? Ah, não, aí ele fala que aqui em casa isso não entra. Aquilo eu fico mal, sabe? Eu fico nossa, super para baixo, que eu fico assim, meu Deus, gente, Mas existe muito, mas aí você está plantando a sementinha já Isso, do aí você vai mostrando, aí estranho, ela meu já marido não achar normal. Aí a gente tem um grupo no WhatsApp de leitores e tal, e vem aquele monte de mulheres. Eu falo assim, gente, é importante ter essa rede de apoio, né? E vai mulheres falando assim, aí vem minhas leitoras também e vão falando assim, ah, mas experimenta chegar em casa com um brinquedinho assim, experimenta não sei o quê. Ai, elas vão dando dicas entre elas assim, né? Aqui meu marido tinha resistência, mas aos poucos eu fui conversando, ele foi aceitando, então a gente troca essas experiências, é muito bacana. Porque antes, né, na geração das nossas mães, nossas avós, não se falava sobre isso. Não se falava, não se tinha troca de experiências, e até hoje ainda é um tabu, né? Mulher falar sobre sexo ainda é um tabu. Assim, na minha área familiar, de amigos, não são com todas as pessoas que eu posso falar. Né? E eu vejo assim, e eu conversando com meus amigos, gente, é importante a gente conversar, sabe? Porque teve uma amiga que um dia que chegou para mim, eu quero experimentar usar esse tipo de brinquedo aqui. Eu falei, opa, eu já usei. Como que é? Aí a gente vai e ensina, não, é assim que você vai usar. E aí depois ela volta contando, nossa, deu super certo. Então, assim, porque a gente homem não vai saber te falar como é que usa aquilo. É uma mulher que não sabe nem usar o deles, gente. Exatamente. Eu estou olhando para ver quem vai ser o homem que vai levantar. Eu pra super dizer, não todo faço homem. contato visual com nenhum homem quando eu estou em talk. Então, assim, é uma mulher que vai te falar como que, na troca de experiências, né, como que você que pode usar, o que vai ser legal. Então, mulheres têm que falar com mulheres. Não, e essa troca, ela não só é riquíssima, como extremamente curativa para as mulheres. Porque dentro do sexo, da sexualidade, mulheres têm a tendência de se sentir quebrada. Né? Então, assim, errada, quebrada, sozinha, isolada. Né? Você está num relacionamento a longo prazo, a libido muda, às vezes você não está transando tanto, aí fica achando que você tem um grande problema. E quando você conversa e troca, tipo, vai naturalizando as coisas, vai inspirando outras mulheres. Assim, eu acho que, nossa, é muito rico essa troca entre mulheres e ter grupos para falar disso. Mas tem que falar com o homem também, porque o que acontece? Muitas vezes a gente não dá um feedback e aí o cara chupa a sua uretra no lugar errado, ele não usa dedo, ele não sabe fazer nada, ele é péssimo de cama, ele acha que você gozou, você nem sequer fingiu, ele acha que você gozou, e aí ele sai se achando um gostoso, achando que ele vai ser coach de foda, que ele transa bem pra caramba, porque ninguém nunca avisou ele que ele está completamente desorientado. Então, eu acho que a gente tem que dar esse retorno para eles também, porque a gente fica aqui falando entre a gente, dica de vibrador, mas alguém tem que avisar eles que eles não precisam do GPS. E aí eu sei, eu falei, algum homem vai levantar para dizer nem todo homem. Talvez agora que eu estou falando isso, não levante, mas sempre, toda a mesa tem um nem todo homem. Vai dizer, não sou assim. Daí não é para você. Eu falo que fingir orgasmo é falta de sororidade, porque você deixa a próxima se lascar. Mas às vezes a pessoa nem finge e o cara acha que e eu acho que esse sabe? negócio que a Bruna está falando é isso, porque tem aquele momento baliza, entendeu? Para direita, para esquerda, baixa, vira o jogo. Aí, acertou, vai, entendeu? Tem que rolar uma manobra, porque tem gente que acha que não pode nem falar nada, né? Vou ficar aqui quietinha, paradinha, esperando acontecer. Não, a gente tem que ensinar a manobra. Eu vi um vídeo, né, de um stand-up de um cara, gente, eu ri muito, mas ele estava super certo. Ele estava falando assim, que o homem que não gosta do vibrador, cara, o melhor amigo do homem é o vibrador, você não precisa fazer nada. Encaixa e ainda ele. leva os créditos, né? Os créditos, gente, entendeu? no carnaval desse ano, eu estava no cordão do Boitatá, e tinha um sujeito fantasiado de sugador de clitóris. Além desse rapaz ser um herói, porque ele estava
com um macacão completo, né, no Rio de Janeiro. Aí, todas as mulheres querendo tirar foto com ele, e os caras ficavam olhando para ele de cara feia, e ele ficava assim: rapaz, eu sou seu parceiro e você nem sabe. Você está perdendo a oportunidade de ser meu amigo. Gente, olha, foi hilário. Uma das melhores cenas do meu carnaval foi ver um cara de sugador. Mas assim, Genial. eu queria aproveitar, porque chegaram umas perguntas muito boas, para depois o pessoal falar que a gente se empolgou e a gente não contemplou nosso público aqui. Chegou uma pergunta direcionada para a Marcela, que eu acho importante, porque a gente está falando muito aqui sobre relação homem-mulher e tal, só que uma pessoa aqui da plateia está pedindo que você traga uma perspectiva sobre como conversar sobre limites, consentimento, prazer e confiança em relacionamentos entre mulheres, porque essa pessoa na plateia está dizendo que sente falta de mais conversas sobre isso, porque desde que entendeu sua sexualidade, começou a se relacionar, também passou por situações e que achava que não ia passar por ser relações entre mulheres. Então, como eu acho que esse é um tema importante, eu queria que você fizesse esse comentário, por favor. Cara, isso é muito legal de trazer, porque o que acontece? A gente fala tanto, né, de relacionamento tóxico e abuso entre homens e mulheres, mas isso acontece também em relacionamento entre mulheres. Acontece em qualquer relacionamento, né? Porque se houver uma disparidade de poder ali em qualquer relação, né, mesmo que ilusória, a gente pode acontecer de ter uma relação abusiva, de ter situações abusivas. Só que a gente tende a diminuir isso quando é entre duas mulheres, porque a gente meio que não tem toda a violência social, né, que tem dos homens sobre as mulheres, né? Então a gente dá uma normalizada e isso pode acontecer muito. Então a gente precisa muito trazer essa conversa sobre relacionamento tóxico, sobre limites, sobre consentimento para a relação entre duas mulheres. E essa é uma conversa que ela não vai ser fácil em nenhum tipo de relacionamento, né? Porque ela é uma conversa em que você vai ser vilã em algum momento. Sempre que você impõe limites para alguém, você vai ser o ruim da história, o chato da história por algum momento, né? Mas é essencial que a gente traga essa discussão, e ela não tem que ser uma discussão muito floreada, não. Ela tem que ser meio que uma discussão sobre este é o meu limite pessoal. O que eu sempre recomendo para as pessoas, o mundo ideal é você, no começo das relações, já começar a traçar limites, né? Então, antes de começar a se relacionar com alguém, já ter uma conversa sobre limites. Sabe, pode ser, não precisa ser uma conversa super, mas e aí, quais são os seus limites, né? Mas é um pouco sobre as suas preferências, e aqui sim, aqui não, né? Isso me deixa confortável, isso não me deixa tão confortável. Então, é uma maneira, né? No começo é uma maneira legal, e depois que você já está em um relacionamento, uma maneira legal de encaixar conversas sobre sexo, que são conversas difíceis, né, nas relações, é a gente começar com feedbacks positivos. Então, primeiro a gente começa a falar de sexo da perspectiva positiva. Então, você começa a falar de coisas que você gostou na cama, coisas que funcionaram, coisas que são legais, para abrir o diálogo do sexo. E aí você começa já a ter espaço para dar os feedbacks mais negativos, né? Então, assim, óbvio que você não vai esperar ultrapassar um limite seu, sempre que ultrapassar você vai falar não. Mas quando você está querendo criar coisas, né, criar contextos para falar mais do que te incomoda, do que você gosta, comece dando feedbacks positivos e acrescente depois os seus feedbacks negativos. Mas todo relacionamento deveria começar com conversas sobre limites desde sempre, né? Desde antes de você ir para a cama com alguém, é legal você estabelecer os confortos, as expectativas que você tem com aquela pessoa ali no sexo. Mas essas são as dicas que eu dou. Tenha a conversa antes ou depois, dentro do relacionamento, puxe os feedbacks positivos como uma maneira de abrir espaço para conversar sexo, e aí você também dá os seus feedbacks negativos e as coisas que você quer mudar. Isso serve muito para mulher com homem também. Então, ao invés de você só falar, você só chupa minha uretra, nossa, eu gosto muito quando você faz assim, né? Aí depois você fala, mas quando você faz assim não é tão legal, porque minha uretra, aí é minha uretra. Mas aí você vai dando um pouquinho de intercalando, né? Porque lógico que no mundo ideal a gente não quer ferir ninguém com quem a gente se relaciona, e sexo é delicado e vulnerável, e as pessoas tendem a ficar na defensiva sobre sexo, né? Então, juntar essas coisas acho que é uma estratégia legal de caminhar para falar sobre sexo. Eu acabo de descobrir que estamos recebendo também perguntas via YouTube, gente. Legal, gente. E aí chegou aqui uma pergunta querendo saber qual é a maior dificuldade de escrever romance erótico e como lidar... Essa aqui tá querendo escrever romance erótico, essa pergunta. Fui eu que como mandei. lidar com o preconceito quando, ao mesmo tempo que é um gênero muito consumido, ainda é bastante julgado? Nossa, eu tenho várias histórias sobre o preconceito que já sofri por escrever romance erótico.
Qual a primeira foi A sobre primeira é a maior dificuldade. maior dificuldade. E aí depois pede essa dica de como lidar com preconceito. A maior dificuldade assim que eu sinto é inovar. Porque assim, eu já fiz muitas histórias, então meu repertório eu já fiz de tudo. Já escrevi de tudo. Mas eu acho que é difícil assim, porque a cena erótica, ela é uma coisa meio 3D assim, né? Ela é uma cena de ação, de movimento, então ela não é somente escrever uma emoção, é escrever um movimento, os corpos, a posição. A minha editora está aqui, às vezes elas precisam falar assim, Aline, já tinha saído a calcinha, mas voltou a calcinha na cena, Aline, tira a calcinha de novo. Então, assim, tem que ter todo esse cuidado, né, da cena erótica, muito cuidado, muita responsabilidade, muito carinho. E o desafio em relação ao preconceito, assim, já tive encontros com homens, de eu estar sentada na mesa, ele está sentado na mesa, perguntar, o que você faz? Você escreve romance. Escrevo romance. Mas é aquele tipo de romance? Mas que tipo de romance? Tem cena de putaria? Tem cena erótica. Tá. Porque eu dei uma olhada nos seus livros, tem bastante homem, né, na capa. Precisa disso? Então, assim, muito assim, sabe? Acham que principalmente dos homens, das mulheres eu não ouvi gracinha assim nesse aspecto, mas os homens ouvi muita coisa. E eu, assim, já ouvi tanto que eu passei a ignorar, sabe? Assim, eu falo, sou escritora, escrevo, tem cena erótica mesmo, entendeu? E é isso aí, com muito orgulho. Acho que esses dias estou na Bienal desde o primeiro dia. E uma das minhas mesas veio um marido com a esposa e ele falou, você salvou meu casamento, hein? Mas ao mesmo tempo também ouvi de leitoras que tiveram que me bloquear porque o marido não permitia, né, tá em contato comigo. Eu também, assim como a Fê, tem um grupo assim com as leitoras e não aceitaram, né? E é muito triste, a gente se sente muito chateado. Mas o preconceito existe ainda, eu fico super chateada, porque a gente fala sobre sexo tão mais abertamente, né? E mesmo assim ainda tem o preconceito. Tem um preconceito contra o romance hot que eu fico possessa quando falam que esses livros de mulherzinha, só coisinha boa. Aí eu, cara, você quer que a gente leia livro escrito por homem onde a gente só morre, só bate, só coisa horrível acontece com a gente? Por que a gente não pode ler um livro em que a mulher coisas enaltecida, boas, que ela é bem comida, que ela encontra felicidade ali nos termos dela, por mais que a gente possa discutir se é feminista, se não é, mas eu acho que é uma crítica muito, muito maldosa. É uma maldade, assim. De gente que muitas vezes escreve livros ruins. É verdade, é verdade. É misógino, né? Dizer que a nossa visão sobre sexo e sexualidade é menor ou inferior ou menos expressiva. Mas é tão menos expressiva e ameaça tanto, né? Ameaça. Ainda já ouvi assim, tanto. mas você pesquisa? Outra coisa que eu já ouvi. Você já fez tudo o que você escreveu? Você já deve ter feito, né? Eu tenho uma série que é Sem Fronteiras para o Amor, que é um casal de cada país. E perguntaram se eu tinha ficado com um cara de cada país para poder escrever como que era. Pô, não tive essa sorte. Saco. Vou anotar para a próxima. Mas fica aí a dica. Eu queria que vocês comentassem um pouco essa questão da escrita, né? Porque, assim, escrever sobre sexo é muito difícil, gente. É muito fácil escrever uma cena de sexo que fique ridícula. Eu falo, assim, eu, enquanto autora, eu digo que, assim, um dia, quando eu for muito boa, talvez eu escreva poemas de sacanagem, entendeu? Ou poemas para criança, porque, para mim, me parecem as duas coisas que você não pode subestimar o leitor, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque agora esse comentário da Aline, a editora falou assim, não, mas a calcinha já tinha ido antes, não sei o quê. Isso é parte do trabalho editorial, faz parte, alguém tem que manter a coerência, né? Mas, assim, volta e meia eu leio, né? Hoje em dia eu leio muito mais livros escritos por mulheres, mas eu noto muito a diferença brutal, por exemplo, na descrição do corpo feminino, na descrição do que deixa uma mulher excitada, de como é que a preliminar vai se construindo e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco desse cuidado de ter que construir essa cena, porque vocês falam assim, é tridimensional, e sim,
tem textura, tem som, às vezes tem uma meia-luz, tem, né? Mas, além desse apelo dos sentidos, eu queria que vocês falassem de como é que é essa coisa da construção da cena. Assim, vocês voltam, vocês reescrevem muito. Você pode comentar um pouco, Fernanda? Depois a gente Posso. volta. Assim, é a parte muito difícil mesmo do livro, principalmente que a Aline falou, que aí vai indo... você não pode ser repetitiva do outro livro e você tem que ficar gastando a criatividade, né? Mas, assim, realmente volta, revisa, eu, pelo menos, né, escrevo, volto, reviso e tudo, confiro se a calcinha voltou. Né? Mas, assim, é mais na questão de também da mensagem que você está passando ali, sabe? Nunca é só sexo. Você está passando alguma mensagem ali, entendeu? Você está contando uma história, tem o sentimento, tem o respeito. Acho que, em primeiro lugar, tem o respeito entre os dois, né? Você tem que colocar ali. E o que eu mandei para um amigo meu, uma cena que eu escrevi, que ele achou fantástico, que ele virou para mim: Fernanda, você escreveu uma cena narrada por um homem de 45 anos, em primeira pessoa. E você é uma mulher de 33. E como que você conseguiu isso? Falar, porque a gente entra na mente do personagem, né? Imagina, vive ali a história dele, a essência dele. Então, isso também é difícil, sabe? Cenas onde é um personagem mais velho, mais experiente, são diferentes de um personagem mais novo, um atleta cheio de fogo, sabe? Então, assim, Afobado, né? Oi? Sujeito afobado. Então, assim, você tem que saber construir. Então, é difícil, você tem que entrar no personagem, né? São pegadas diferentes, personalidades diferentes, que você tem que entrar ali na alma dele e mostrar o sentimento também, mas sempre com muito respeito, né? Assim, muita responsabilidade. Eu falo assim, eu sou responsável porque eu escrevo, não pelo que me interpretam, mas pelo que eu escrevo, eu sou responsável. E eu escrevo para mulheres adultas e me preocupo com que mensagem eu estou passando para elas, sabe? Para elas verem realmente a questão, né? Como eu já falei, do abuso e tudo, o que elas podem aceitar e o que não podem. Então, assim, aí a cena te deixa tenso, sabe? Que você tem uma série de nuances ali que você tem que captar naquele momento, o clima, a química, que o leitor sente a química do casal, né? Então, assim, é uma série de coisas, os sentimentos que chegaram até ali. Então, é uma série de construções, assim, não é fácil, não. A gente precisa ir carregando o leitor para aquele ápice. Isso, né? não é simplesmente, taquei uma cena, Exatamente, não. você vai É cozinhando. toda uma tensão que é construída antes, um desejo, uma vontade de querer estar ali com aquela pessoa, né? Você falou um negócio que eu fico imaginando que deve ser super difícil mesmo aliar o que é ético com o que é erótico, porque o universo do desejo, ele é meio antiético, né? Assim, ele passa muito por transgressão social, né? Então, tipo, sei lá, a cena de você estar transando em público é super erótica, um pouco antiética, talvez, né? Então, assim, como é que você... Eu acho que esse seria meu maior desafio. Sabe o funk que você dança, uma mão no joelho, outra na consciência? Eu ia ser essa autora. Tipo, o que eu faço, sabe? Onde que entra a parte ética aliado com o erótico? Deve ser bem desafiador, né? Achar isso. Eu tenho um livro que eu escrevi de um personagem, ele gosta de ser mandão no sexo. E a personagem gosta que ele tá no comando. Só que eu mostrava o tempo todo que fora do sexo ele não mandava em nada nela. Sabe? Sim, então eu tô assim, legal. gente, ele manda aqui. Porque ela gosta, ela deixava bem claro, ela gostava que ele mandava, né? Assim, né? Que era uma química gostosa dos dois, mas fora dali, ele não mandava nada, não. Sabe? Legal. Ela virava para ele e falava, não, eu não quero que você faça isso. Ele nem... Porque aí eu tinha que mostrar essa diferença. Né, do consentimento. Exatamente. A questão do BDSM, eu tenho um livro com a temática do BDSM, onde o BDSM é o fetiche, né? Não é o abuso. É ali, tudo ali, bem estabelecido entre as partes, com contrato, né? Tudo ali, entre a sessão, entre quatro paredes. Saiu dali, ninguém manda, ninguém tem papel de dominador, ninguém tem papel de submisso, ninguém tem papel de nada, não. Entendeu? Mas aí você tem que mostrar essa diferença para a pessoa entender que aquilo ali, ela está se submetendo àquilo ali porque ela gosta. Legal. Né? Sim. O que é fantasia, né? O que é fantasia, o que é realidade, você tem que mostrar.
Tem uma pergunta aqui que eu achei bacana, que a pessoa quer saber, além do erotismo, o que é que vocês percebem que atrai o público no trabalho de vocês, na escrita de vocês? Nossa, interessante essa pergunta. No meu caso, eu acho que é a parte da essência do romance. Eu sinto que, pelo menos assim, vejo muitas leitoras falarem que os homens não estão sabendo cortejar. Não é cortejar daquele jeito não antigo, assim, mas seduzir parece que está tudo tão fácil assim, sabe? Assim, não tem aquela parte da... E nos meus livros eu carrego muito isso deles serem sedutores, eles conversarem, o diálogo entre o casal. Eu sinto que as minhas leitoras, elas sentem muita falta. Então, eu sempre tento criar diálogos assim interessantes, e nesses diálogos, até você comentou sobre os limites, eu faço eles conversarem no livro sobre isso. O que para você é inadmissível? Para mim, inadmissível isso e aquilo. Então, eu crio essas coisas para ver se dá aquela luz assim, deixa eu falar com meu parceiro sobre isso. Né? Então, elas falam, nossa, os seus mocinhos, eles são tão... Estou sentindo falta disso. Né? Então, eu acho que pelo menos as minhas leitoras, elas sentem falta dessa parte da sedução antes de que vire um relacionamento, né? Essa é a parte da conquista. Cara, eu acho que no meu caso, que meu livro, até já falaram que ele era erótico, eu achei curioso, porque ele não é, né? O sexo é instrumental. Ele serve muito mais para construir aquela relação e mostrar por que ela tem problemas do que para excitar as leitoras mesmo. Então, eu acho bem curioso quando começam a colocar o meu livro nessa parte do erotismo, do sexo, porque eu fico pensando, gente, as cenas de sexo, elas são rápidas, elas não são tão bem construídas assim, eu não pensei muito nelas, é só para mostrar que tudo que importa na vida daquele casal horroroso é eles ficarem trepando. Então, é um oposto do hot nesse sentido. E eu acho curioso que, nesse sentido, o que eu gosto mais quando se trata de produzir sobre erotismo é de desenhar, justamente por causa do ridículo. Porque eu também me sinto assim, cara, eu não consigo escrever uma cena de hot, eu não consigo me imaginar escrevendo uma cena de hot sem ficar... ridículo, sem ficar algo que eu considere ridículo. Eu não consigo me sentir à vontade usando todos aqueles sinônimos para as partes do corpo. Eu simplesmente não consigo. E aí eu acho que quando eu vou para o desenho, eu posso brincar com essas coisas. Eu posso ser ridículo. Eu posso brincar com o ridículo. Eu posso optar pelo... desenho engraçado, pelo desenho feio, pela narrativa que você não sabe se a pessoa está lendo aquilo ali porque ela quer ver a misandria que está rolando, se ela quer dar uma risada, se de repente ela pode se excitar também. Então, é bem diferente minha relação. E assim, eu falo assim que num livro, por exemplo, no meu caso de 40 capítulos, sei lá, 5 tem hot, sabe? Você está contando uma história, né, de personagens, você está trazendo vivências, né, ali do dia a dia. Trago informações, personagens que tem problemas de transtorno alimentar, sabe, que tem alguma deficiência. Então, assim, eu estou sempre trazendo um tema importante nos livros para conscientizar as pessoas, para mostrar, né, outras realidades, abrir a mente, levar assuntos importantes. E aí o hot está ali, mas ele não é o primeiro plano da história, sabe? É a história de superação de duas pessoas que se encontram, né? Que se envolvem e o sexo está ali presente, mas ele não é o foco. Então, assim, muito mais do que o erotismo, tanto que se você... Eu aposto que é o caso também da Aline, eu falo porque, né, o estilo que a gente escreve é mais ou menos parecido, né? Se você tirar o sexo dos meus livros, ele continua tendo sentido. E eu aposto que o da Aline também. Entendeu? Porque você está ali mostrando. Mas como ele é importante, a gente cita e não vai chegar na parte e vai pular. Né? Você narra o sentimento, narra tudo. Então, assim, é uma série de fatores, uma série de construções, uma série de mensagens bonitas que você passa. Eu chego leitores que relatam para mim, que se emocionam muito, né? Que eu tenho um livro de um personagem meu que perdeu a esposa e o filho, e eu tenho uma leitora que passou por situação
parecida, que ela fala comigo e meu coração corta toda vez, sabe? Que toda vez que ela sente que está difícil para ela, ela relê meu livro para voltar a ter esperança. E ela já releu meu livro, sei lá, umas 10 vezes, a mesma história. Entendeu? Então, assim, o sexo não é o principal. Ele está ali presente, está agregando, mas ele não é o principal. E aí vocês não acham que isso também tem uma questão de apontar de que o sexo é parte da vida e por isso ele está ali no romance, porque ele tem que estar, porque a gente não pode ficar colocando o sexo num Com cercadinho. certeza. E ele estreita os laços do casal, né? A Marcela com certeza vai. Assim, a intimidade da gente, o fortalecimento ali do casal, o sexo é importante, para você mostrar ali que o casal tá, né? Tá forte, tá vivo. Então faz parte. Entendeu? Eu te garanto que um casamento, não posso julgar todos, né? Mas assim, se o sexo não tá bom, tende a enfraquecer um pouco, estremecer a relação do casal, entendeu? Então, assim, eu acho importante e faz parte da vida da gente, né? Assim, foi criado para isso mesmo. E tem que tratar com naturalidade e colocar nas histórias mesmo, né? Até pra... Exatamente, porque aí não Porque a vira gente um tabu. gosta também, né, de ter um recurso imaginativo. É super erótico, é super importante trazer erotismo para o dia a dia. E a leitura, ela traz, né? Eu imagino que vocês que escrevem são pessoas que têm a sexualidade muito presente na vida de vocês. Devem ter percebido a diferença disso na vida sexual de vocês, no sentido de o sexo ser presente na nossa vida, a gente ter recursos eróticos, ajuda muito a nossa imaginação, o nosso desejo, a frequência sexual que a gente quer ter. Então é super legal, super importante, super saudável ler coisas assim. A escrita me proporcionou muito isso, me ajudou eu era muito mais travada, sabe? A falar sobre, a entender do que eu gosto, né? E aí a escrita me trouxe isso também, como pessoa. Mas como você aprendeu a escrever hot? Lendo hot? Fazendo fanfic? Lendo. Não, fanfic eu nunca escrevi fanfic. Mas foi lendo mesmo, né? Mas aí como é que foi que você começou a escrever? Ai, meu Deus. Assim, você vai lendo, né? Eu falo que ler é um exercício, né? Um aprendizado. Aí você vai lendo, né? Vai aperfeiçoando. E não foi tipo assim, meu primeiro livro, pá, vou colocar. Não, foi uma construção. Aí foi soltando como é que aos foi esse pouquinhos. momento que você falou, quero escrever, vou escrever um livro, vou tentar escrever uma ficção? Ah, tá, um livro no geral. É, um livro geral. Ah, tá. Então, desde pequena eu tive vontade, sabe, de escrever livros. Eu escrevia muito poeminhas para as minhas amigas e eu sempre ouvia das pessoas assim. Nossa, você me fez chorar com isso aqui. Eu escrevia cartinha para minhas amigas adolescentes, elas reclamavam comigo, você me fez chorar e tal. Então, assim, aí eu ficava com aquela coisa, que eu escrevo algo que faz as pessoas chorarem. E aí, quando em 2000 ai, gente, não vou lembrar agora, 2010, eu acho. Uma amiga me falou de livros no Nicholas Sparks, né? Morro de chorar. E aí eu falei, gente, se um dia eu escrever um romance e fizer alguém chorar, deve ser legal, né? Acho que eu consigo. Você já escreveu algum livro que fez alguém chorar e ficar com tesão ao mesmo tempo? Já, vários. Chorar não diz por onde, né? Ah lá, a minha leitora ali, ó. Mas eu acho que isso é uma premissa do hot, né? Oi? Uma emoção. Elas falam, chora por cima e chora por baixo. Isso eu ia falar, né? A pessoa fica molhada de qualquer maneira, né? Entendeu? Eu choro porque são os refrescos, né? Uma hora assim. Gente, minha amiga quer saber, foi da plateia que veio aqui, se vocês já escreveram alguma cena que você falou, caraca, eu precisava realizar essa cena aqui. Foi bom demais. Nossa, por exemplo, até comentando um adendo, que esse último livro que eu estou lançando agora na Bienal é Seduzido por Acaso. Eu não usei o romance como ponto de partida, eu usei o sexo como ponto de partida, foi a primeira vez. Então, eles são amigos com benefícios e eles propõem um para o outro sexo sem compromisso. Só que o acordo entre eles é que vai ser... spoiler, gente, minhas leitoras estão aí, socorro. É sexo sem compromisso, só que o acordo entre eles é o seguinte, nunca vai ser somente nós dois na cama, nós dois e mais pessoas. Então, eu uso o sexo como ponto de partida, e foi super desafiador para mim, porque eu sou muito do tipo, eu preciso conhecer a pessoa, Aline, preciso conhecer a pessoa, eu preciso, sabe, assim. Então, eles não, oi, tudo bom? Então, a gente vai fazer isso? Vamos. Então, vamos conhecer outras pessoas e vamos fazer isso. Então, homenagem permanente. Homenagem permanente, até onde vai dar certo, né? Então, assim, eles vão indo e vão vivendo isso, eu acho o máximo, porque eu não faria, assim, né? Eu não me conhecendo, não faria.
mas eu acho interessante, eu usei o sexo como ponto de partida. E aí que vai o romance, aí eu entro o romance de pano de fundo, não como ponto principal. Então, assim, e cenas, né, bem calientes, assim, eu acho que eu sempre faço umas cenas bem ousadas, até minha editora fica assim, Aline, meu Deus, a minha editora, coitada, Aline, a próxima vai ser no lustre, vai ser o que vai acontecer, né? Eu queria Então, um compilado de áudios da sua editora para você, Ó. sabe? Eu imaginei ela no Uber e o áudio, Vai tipo, ser- Aline, tem que tirar a calcinha. Não, eu já até falei para elas que o meu vizinho, ele sabe de tudo, porque aí elas me ligam, Aline, então, a posição aqui, e às vezes precisa me ligar para corrigir a cena. Ah, então, sabe aquela cena que eles estão transando na rede, que a rede vira, que acontece isso e aquilo? Então, assim, todo mundo sabe de tudo, meus vizinhos. Mas as cenas, assim, bem caliente, que eu acho que as minhas leitoras elogiaram muito, foi a cena do Amante por Acaso, que ele cria os áudios eróticos e é o momento que ela descobre quem ele é fisicamente. Ela imagina, ela fantasia com ele por meses, ouvindo os áudios, e ela sabe, putz, é esse o cara. E aí eles fazem a primeira vez num estúdio. Essa cena, as minhas leitoras falaram, Aline, eu preciso achar um estúdio para poder fazer essa cena. Preciso achar um homem com a voz, com o estúdio e tudo. Essa cena é muito elogiada, eu acho que ia ser interessante. Legal. Gente, infelizmente, nós estamos nos encaminhando para o fim da nossa sessão. Eu quero muito agradecer a todas vocês. E aí eu queria, então, já que a gente está indo para o final, assim, que vocês deixem algumas considerações para as leitoras que estão nos assistindo aqui, enfim, sobre escrever, fazer, enfim, gozar. Qual recadinho vocês queriam deixar para encerrar a nossa conversa? Leiam muito, se inspirem, ousem, se descubram, não escutem os outros, façam por vocês mesmos e vai dar tudo certo. Eu queria só voltar e responder aquela perguntinha sobre a cena. Então, as cenas de sexo que eu escrevi, não faço questão de viver, mas as de vingança eu queria viver todas. O único motivo que eu escrevi esse livro foi porque eu podia viver aquelas cenas naquele lugar, sem ser presa. Sem código penal. Não, a minha mensagem é muito que eu acho que a gente tem que começar a incluir os homens nessa conversa de uma maneira que eles escutem. E quando eu falei de dar feedback, a Marcela propõe um feedback com mais jeitinho, que eu acho correto também, mas às vezes não dá para ter jeitinho. Mas essa coisa de começar a falar mesmo, do tipo assim, cara, você não mandou bem aqui, você não soube me agradar. Se você quiser transar com o cara de novo, óbvio, você tem que ficar constantemente dando esse feedback, porque, afinal, isso se chama relação. Mas eu acho que mesmo que você não queira mais porque foi ruim, eu acho muito importante chegar para o cara e dizer assim, mano, não foi legal por causa disso. A Marcela pode ensinar como fazer isso com mais delicadeza que eu, mas porque muitas vezes os caras não têm ideia de que eles mandam mal. E quando a gente é uma mulher heterossexual que se relaciona com um homem hétero, cis, a gente se depara com muito sexo ruim. E eu acho que uma parte da mudança nisso daí é tendo essa conversa, que muitas vezes é difícil. E a outra coisa que eu queria dizer é aborto legal e seguro, gente. É isso aí. Acho que a mensagem que eu quero deixar é de que a questão de que vocês não são obrigadas a nada, sabe? Aquela questão de, eu sou, não. Você não é obrigada a nada, você só faz o que você quiser, né? Tudo é consensual, tudo tem que partir, né? Igual conversando a questão da conversa, né? De uma conversa franca e tudo, mas assim, não se sinta culpada por rejeitar, né? Por falar não, porque não tenha medo de dizer não, sabe? Que o não liberta em vários sentidos da vida, né? Principalmente nesses. Então, assim, tem coisas que eu não gosto e não sou obrigada, não vou fazer e pronto, sabe? Não é porque a outra pessoa gosta que eu vou fazer algo que eu não quero, né? E aprenda isso. Conheça, né? Se conheça, acho que autoconhecimento é tudo. Se conheça e se entenda e saiba, assim, que você é dona de si, sabe? Ninguém tem que dizer por você.
Então, você é dona de si e tome as rédeas, né, da situação e tenha liberdade de falar, porque mulheres são oprimidas todos os dias e a gente ouve cada relato que é muito triste. Então, a gente está aí todos os dias implantando aquela sementinha, a gente está longe de chegar lá, mas eu vejo que estamos crescendo, né? Está numa crescente, a gente está caminhando para essa liberdade e ainda vamos chegar, né? O fim do túnel está lá. Antes só de responder, eu concordo com os feedbacks não tão legais às vezes. Eu acho que depende muito do que a pessoa te oferece, né? Se a pessoa não está nem aí para você, te ofereceu nada, você não precisa ser gentil. Eu digo mais no sentido de manutenção de relacionamento, porque também tem muito sexo ruim que não é pela falta de interesse da pessoa, mas até pela falta de conhecimento e de educação sexual da população em geral, né? Pelas crenças que a gente carrega. E como recado final, eu acho que uma das coisas que todas nós temos em comum aqui é que, além de escrever, estamos reescrevendo a história, né? Estamos todas imprimindo pontos de vista femininos nas nossas narrativas, nas nossas histórias, na nossa impressão para o mundo. E acho que é um convite para que todas as mulheres que nos escutam aqui, né, façam isso na vida de vocês. Comecem a espalhar informações, reescrever história, né, imprimir nosso ponto de vista no mundo e apoiar uma outra, com certeza, é a maneira também mais lúcida de conduzir isso e que permite a gente chegar mais longe na tal liberdade, né, no tal ponto final que a gente quer chegar no dia. Acho que, para finalizar, dizer que masturbação é um ato de auto-amor, gente. Então, encarem assim. Gente, eu acho que para encerrar essa mesa, vale deixar um recado para os homens que, se eles querem saber como as mulheres gostam de transar, eles precisam ler mais hot escrito por mulheres. É isso, né? Sem dúvida. Eu agradeço muito a presença de vocês, a conversa foi ótima. Agradeço muito ao nosso público. Palmas para as nossas autoras.